Estávamos papeando. Estamos quê? Charlando. Charlando. Sabe, eu conheci um padre de Coração, da Isla de Coração, e no idioma que hablam papeamento, como que francês, português e outras, e hablam assim, papeando, charlando, papeamento. Papeando. Uhum. Sim, aqui em Brasil, quando se habla assim, vamos bater um papo, conversar. Carolina, fala É pra mim. Charlar. Do retiro, a gente estava falando sobre o retiro, é isso que ele quer saber, o que a gente estava falando. Sim, sim. Fala aí, Cíntia, tu... Estávamos... O que foi, Cíntia? Doutor, estávamos hablando de los retiros que tenemos acá en Brasil. Ajá. Y estamos muy felices, muy contentos a espera de este retiro. Y ya es muy próximo, ¿no? Sí, muy próximo. Estamos contando los días. Bueno. Pero bueno. Bueno, doctor, hoy há poucos que han de estar chegando, eu creio, por este tempo. ¿Podemos comenzar con la lectura? Sí, cuando ustedes quieran. Sí. Entonces yo voy a abrir la lectura. ¿Qué lectura toca, Eliane? 88, volume 11, 88, 89 e 90. Sim? Uhum. Começamos. 6 de março de 1915. Capítulo 88. A justiça divina não deseja que Luísa esteja atada ao estado de sofrimento como vítima, para continuar dando curso aos castigos e intensificar a guerra. Enquanto estava em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus apareceu brevemente e, visto que meu confessor não estava bem, isso provocou uma interrupção em meu estado habitual, diferente de antes, quando essa interrupção vinha apenas por obediência. Eu disse a Jesus: o que desejas que eu faça? Devo permanecer assim ou devo tentar libertar-me quando me sentir livre? E Jesus respondeu: minha filha, talvez queiras que eu proceda como antes, não só ordenando-te a permanecer imóvel, mas te atando de tal maneira que não conseguirias libertar-te, a não ser meramente por obediência? Se eu agisse assim agora, o meu amor se veria em apuros e a minha justiça encontraria um obstáculo para se manifestar plenamente sobre as criaturas. E tu poderias me dizer: assim como tu me mantens atada como vítima de sofrimentos por amor a ti e às criaturas, assim eu te restringiria, impedindo a tua justiça de se manifestar sobre as criaturas. Dessa forma, as guerras e os preparativos para outras nações estão fazendo para entrar em guerra seriam todos em vão. Não posso. No máximo, se desejares permanecer atada, ou se o confessor desejar te manter assim, e se assim fizerdes,
eu terei alguma consideração em Corato e pouparei algo. As circunstâncias se tornarão mais graves e minha justiça deseja que definitivamente não estejas nesse estado, para que eu possa enviar imediatamente outros flagelos, fazendo com que outras nações entrem em guerra e abatendo a arrogância das criaturas, que onde esperam encontrar vitória, encontrarão derrota. Ah, meu amor, chora, mas a justiça exige satisfação. Minha filha, paciência. Y él desapareció. Eliane, calma. Yo creo que es importante el entender lo que está pasando, ¿sí? Espera, Eliane, tem calma. Eu creio que é importante entender o que está passando. O sea, Luisa, cuando caía en este habitual estado de que quedaba como petrificada, Luísa, quando ela caía nesse habitual estado e ela ficava petrificada, para poder salir de ese estado tenía que seguir la obediencia del sacerdote. para poder sair desse estado, ela teria que seguir na obediência ao sacerdote. O sea, el sacerdote llegaba, le daba la obediencia de volver en sí y ella recuperaba el sentido. O sacerdote chegava, lhe dava a obediência de que ela voltasse a si e ela recuperava os sentidos. Y ahora lo que está pasando es que el confesor estaba enfermo, por lo tanto no podía estar con Luisa. E agora o que está acontecendo é que o confessor estava enfermo e não podia estar com Luísa. Por eso es que Luisa le pregunta a Jesús cómo va a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a esperar para salir de ese estado? E por isso Luísa pergunta a Jesus o que vai fazer, quem ela vai esperar para fazê-la sair desse estado. Y entonces Jesús le dice algo que es interesante. Le dice que si acaso quiere que actúe como antes. E então Jesus lhe diz uma coisa interessante. Acaso queres que eu haja como antes? ¿Sí? En que te ataba, o sea, cuando quedabas petrificada y que no podías volver en ti, sino con la obediencia. Em que tu ficavas atada e petrificada e não podias sair de si, a não ser pela obediência. Y dice, si lo hiciera de esta manera, entonces mi justicia quedaría obstaculizada. E ele disse, se eu fizesse dessa maneira, a minha justiça ficaria impedida. ¿Sí? Por lo tanto, ya no podría mandar los flagelos necesarios para las criaturas. E, portanto, não poderia mandar os flagelos necessários para as criaturas. ¿Sí? Así que lo que le está diciendo es, de aquí en adelante quedas libre de salir cuando tú quieras de tu estado. E assim Jesus lhe diz que daí por diante ela fica livre de sair a qualquer hora do estado, desse estado. ¿Sí? Entonces creo que es importante. Y después le dice que la justicia quiere que no esté más atada. E eu creio que isso é importante. E depois ele diz que a justiça quer que ela não esteja mais atada, presa. Para poder estar libre de mandar flagelos, ¿sí? Y hacer lo que sea necesario para corregir a las criaturas. Para estar livre e para poder enviar flagelos, para fazer o que é necessário para as criaturas. Seguimos, Eliane. Um momento.
Mas quem pode expressar como fiquei? Sentia-me à beira da morte, pois se eu estivesse saído desse estado, pensava que eu mesma poderia ser a causa de aumentar os flagelos e, consequentemente, de fazer com que outras nações entrassem em guerra, especialmente a Itália. Que dor, que angústia no coração. Sentia todo o peso da suspensão por parte de Jesus e pensava comigo mesma: será que Jesus não está permitindo que o confessor melhore para desferir o golpe final, levando a Itália a entrar na guerra? Quantas suspeitas e temores! E tendo saído desse estado, por mim mesma, passei um dia entre lágrimas e intensa amargura. Termino o capítulo. Aquí Luisa tiene temor de quedar libre, porque si ella sale de su estado de sufrimiento, Aqui Luísa fica com medo de ficar livre, porque se ela sai do seu estado de ficar petrificada, entonces piensa que ella sería la causa de que mandaran más flagelos. ela pensa que seria a causa de que mandassem mais flagelos. Y sobre todo que Italia entrara en la guerra. E, sobretudo, que a Itália entrasse na guerra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Luisa no se conforma a la divina voluntad en cuanto a los castigos. Então, o que é que está acontecendo? É que Luísa não se conforma à divina vontade quanto aos castigos. Y eso Jesús se lo reprocha en alguna ocasión, E isso Jesus a reprova em algumas ocasiões, diciéndole que él quería que Luisa alcanzara la unidad suprema con él. dizendo que queria que Luísa alcançasse a unidade suprema com ele. ¿Sí? Pero que esa unidad suprema tenía que ser unirse también en los castigos. Mas essa unidade suprema teria que ser unir-se também aos castigos. Pero que por su estado de víctima y por la caridad nunca lo pudo alcanzar. Mas pelo seu estado de vítima e pela caridade, ela nunca pôde alcançar. Y eso es lo que está ahorita diciéndonos, que tiene el temor de salir por sí misma, porque entonces ella sería como la causa de los castigos. E é isso que ela está dizendo agora, é que ela tem o medo e o temor de sair por si mesma, porque ela pode estar causando os castigos. Sí, porque si sale de su estado de sufrimiento, dejaría libre a la justicia divina para castigar. Sim, porque se ela sai do seu estado de sofrimento, deixaria livre a justiça para castigar. Cuando el sacerdote le ordenaba salir de ese estado, para ella era obediencia. E quando o sacerdote a obrigava a sair desse estado, para ela era obediência. Pero ahora que no está el sacerdote y que ella puede salir cuando quiera, es por lo que tiene como ese temor de que gracias a esa libertad castiguen más. E agora, como o sacerdote não está e que ela pode sair quando queira, ela fica com medo de que por essa liberdade eles possam castigar mais. Así es. Permítanme un segundo, ¿sí? Por favor. Sim. E aí, todo mundo entendeu que Tem pergunta no chat aí, ó. Quem pergunta?
Mas tem pergunta quando o doutor voltar, né? Ainda, Cleonice. Quando ele voltar, ele vai terminar o raciocínio, a reflexão, aí depois eu pergunto. Ya, disculpen. Então, Por nada. Sim, doutor, o senhor quer acrescentar alguma coisa? ¿Quieres acrescentar algo? No, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión. sim, há aqui uma pergunta que eu vou... Ih, fiquei roxa. Há uma pergunta, e Márcia traduz. Doutor, Jesus envia mesmo os flagelos de forma proposital? E aí, continuo? Ou ele permite como consequência de ação do homem? Doutor, Jesus envia mesmo os flagelos de forma proposital ou ele permite como consequência da ação do homem? Bueno, es de las dos maneras. Hay ocasiones en que permite que el flagelo sea ocasionado por el hombre. Bom, é das duas maneiras. Tem ocasiões que ele permite que os flagelos sejam ocasionados pelo homem. Y en otras ocasiones es directo de él. E em outras ocasiões é direto dele. Sobre todo, él dice que ya cerca del final, o sea, del final de este tiempo, él directamente mandará los flagelos. E ele fala que no final, perto do final, nesses tempos, ele enviaria diretamente, viria dele os flagelos. Y ya no dependería del hombre, o sea, de la conducta del ser humano para castigar. E já não dependeria da conduta do ser humano para castigar. Respondeu, Cleonice? Entendeu? A Cleonice disse que entendeu, doutor. Que sim, que... Bueno. Doutor, aqui uma outra pergunta. Os padres falam que Jesus não envia castigos, mas ele permite. Os sacerdotes hablan que Jesus não envia castigos, pero los permite. Bueno, eso es lo que dicen los sacerdotes, pero lo que dice Jesús es al contrario. Isso é o que dizem os sacerdotes, mas o que Jesus diz é o contrário. Entonces, vamos a entender que sea de una o de otra manera, o sea, permitiendo la dureza del hombre y permitiendo que los castigos sean por él. Ou seja, vamos entender que de uma maneira ou de outra, que seja pela dureza do homem, ele permitindo, ou que seja diretamente por ação dele. O sea, de esa misma manera es
realmente voluntad de Él. Ou seja, dessa mesma maneira, é realmente a vontade dele. Y lo dice en otras lecturas, que dice que ya Él directamente es quien mandará los flagelos. E tem outras leituras que diz que ele diretamente mandará os flagelos. Otra de las cuestiones que es muy, ¿cómo diríamos?, difícil aceptar Outra das questões que é meio difícil de aceitar es que todos los eventos naturales, o sea, temblores, ciclones, erupciones, todo lo que son eventos naturales desastrosos, é que todos os eventos naturais, como terremotos, ciclones, todos os tipos de eventos naturais, son producidos por la divina voluntad obrando en la materia. são produzidos pela divina vontade, agindo na matéria, Para llamar la atención del ser humano. para chamar a atenção do ser humano. Pero nosotros hemos tomado todos estos eventos como algo natural. Mas nós temos tomado todos esses eventos como algo natural. Pero él dice que la misma naturaleza se revela ante la actitud del hombre. Mas ele diz que a mesma natureza se revolta ante a atitude do homem. Y le llama la atención por medio de todos estos eventos. E chama a atenção através desses eventos. Doutor, essa correção seria como que um padre que ama seu filho e lo quiere poner no caminho reto, certo? Uh-huh. Uma correção paterna. Un buen padre castiga. Assim, bom pai castiga. Un padre que no se toma la molestia de corregir al hijo, incluso de castigarlo para corregir su actitud. Um pai que não toma a atitude de corrigir o seu filho pelas seus males, suas atitudes. Sería un mal padre. Seria mau pai. Y la actitud del hijo, todo lo malo que el hijo pudiera hacer, sería realmente culpa del padre. E toda a atitude má que o filho viesse a fazer seria realmente culpa do pai. Hemos confundido el amor, la misericordia de Dios con ¿cómo diríamos? Con una dejadez, con una Permissividade. falta de interés. No, permisividad no, sino una falta de interés en la educación del hijo. Ele fala que nós temos confundido a misericórdia de Deus com uma falta de interesse de Deus em corrigir o seu filho. Por eso es que se dice que Dios no castiga. E por isso dizem que Deus não castiga. Se formos, doutor, eu vou falar em espanhol para facilitar. Se vamos colocar na atualidade, é uma forma também distorcida de la misericórdia, la facilidade que os padres hoje no educan sus hijos. Así es. Entonces, para justificar esto, la misericordia se perdona. Dios es misericordioso y jamás irá faltar de su misericordia. Y así las cosas van soltas por ahí. Así es.
En la lectura, en el libro 12, la lectura 21, dice lo siguiente. No livro 12, na leitura 21, diz o seguinte: Dice, tú no querías que castigara al hombre, Tu não queria que castigasse o homem, y el hombre empeora siempre. e o homem piora sempre. Dice, ha reunido en sí tanta pus Reuniu em si tanto pus que ni la guerra ha podido hacer salir esta pus. que nem a guerra pode fazer sair esse pus. La guerra no ha derribado al hombre, más bien lo ha envalentonado de más. A guerra não derrubou o homem, mas bem o tornou mais valente ainda. La revolución lo hará enfurecerse. A revolução o fará enfurecer-se. La miseria lo hará desesperar y entregarse en brazos del delito. E a miséria o fará se desesperar e entregar-se nos braços do delito. Y todo esto servirá para hacer salir de alguna manera toda la podredumbre que contiene el hombre. E tudo isso fará, de alguma maneira, sair toda a podridão que há no homem. Y entonces mi bondad, no indirectamente por medio de las criaturas, E então minha bondade, não indiretamente por meio das criaturas, sino directamente desde el cielo, castigará al hombre. mas diretamente do céu castigará o homem. ¿Sí? Y estos castigos serán como benéfico rocío que bajará del cielo, E esses castigos serão como um rocio benéfico que descerá do céu, que abatirá al hombre, que abaterá o homem, y tocado por mi mano, se reconocerá a sí mismo. e tocado por minha mão, se reconhecerá a si mesmo. Se despertará del sueño de la culpa y reconocerá a su creador. Despertará do sono da culpa e reconhecerá o seu Criador. Entonces, si nos fijamos, dice, no indirectamente por medio de las criaturas, sino directamente desde el cielo castigará al hombre. Então, se nós nos fixarmos, ele diz que diretamente do céu e não indiretamente castigará o homem. Así que creo que las palabras de Jesús son muy claras. Assim, eu creio que as palavras de Jesus são muito claras. Há uma pergunta da Natália. Doutor, nesta realidade de castigos, como atuamos? Acompanhos a Jesus? Acompanhamos Jesus nestes momentos de flagelos? Doutora, nesta realidade de castigos, como actuamos? Como devemos actuar? ¿Acompanhamos a Jesus nestes momentos de flagelos? Si estamos unidos en la divina voluntad, debemos actuar junto con ella. Si la divina voluntad quiere castigar, debemos unirnos a ese acto de castigar al hombre. Se estamos unidos na divina vontade, devemos agir como ela. Se a divina vontade quer castigar, devemos estar junto com ela. ¿Sí? Y esa es la unidad suprema que le pedía a Luisa. E essa é a unidade suprema que ele pedia a Luísa. Pero Luisa no lo hizo por la caridad y por la obediencia. Mas Luísa, perdão, doutor, pode repetir?
que Luisa no lo pudo realizar por la obediencia y por la caridad, por el estado de víctima. É que Luísa não pôde realizar pela obediência e pela caridade, pelo estado de vítima. Y hay algo que es importante, vamos a leerlo prácticamente desde el principio. E algo que é importante, vamos lê-lo praticamente desde o princípio. Continuo, doutor? Espérame, Lilia. Sim. Es la lectura del libro 9, la lectura 52. A leitura do livro 9, capítulo 52. En la parte final dice, si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de castigar, Ele diz que se tivesse comigo, como, doutor? si te tuviera conmigo, con mi voluntad en el acto de flagelar o de castigar, Se tu estivesse comigo no ato de flagelar, de castigar, tal vez habría disminuido el flagelo, talvez tivesse diminuído o flagelo, porque no hay potencia mayor ni en el cielo ni en la tierra porque não há potência maior nem no céu e nem na terra que un alma que en todo y por todo esté consumada en mi voluntad. que uma alma que em tudo e por tudo está consumada a minha vontade. Esta llega a debilitarme y me desarma como le place. Essa chega a me debilitar e me desarma como lhe apraz. Esta es la unidad suprema. Essa é a unidade suprema. O sea, creo que se entiende. Si nos uniéramos a su voluntad en el flagelo, Ou seja, eu creio que se entende. Se nos unirmos à unidade suprema, mesmo no flagelo, él disminuiría los flagelos ele diminuiria os flagelos, sin que nosotros nos saliéramos de la unidad con su voluntad. sem que nós pudéssemos sair da unidade com a sua vontade. No sé si queda claro. Eu não sei se fica claro. Ficou claro, Natália? Tem alguma dúvida, alguém? Sim, doutor, ficou claro. Eu queria saber, assim, a gente pode ir girando com Jesus nessas realidades, né, de flagelo, essas condições de flagelo? Podemos ir girando com Jesus nestas realidades de flagelos? Así es. ¿Sí? Graças, doutor. Seguimos a leitura? Pues sí. Sim. 7 de março de 1915, capítulo 89. Os enormes pecados do mundo, e mais ainda aqueles dentro da igreja, acarretam os castigos como purificação. O pensamento dos castigos e da possibilidade de fomentá-los ao sair sozinha daquele estado trespassava meu coração. O confessor continuava a não se sentir bem. Eu rezava e chorava, e não conseguia me decidir. O bendito Jesus aparecia em lampejos e rapidamente se esvaía
deixando-me livre. Finalmente, profundamente movido por compaixão, ele veio e, compadecendo-se e afagando-me, disse-me: minha filha, a tua constância me vence. O amor e a oração me prendem e quase me fazem guerra. Por isso, vim para ficar um pouco contigo, não conseguindo resistir mais. Pobre filha, não chores. Eis-me aqui, tudo para ti. Paciência, coragem, não te desanimes. Se soubesses o quanto sofro por punir os homens, mas a ingratidão das criaturas me obriga a isso. Os pecados enormes, a incredulidade, o querer quase me desafiar. E isso é o mínimo. Se eu te dissesse sobre a parte religiosa, quantos sacrilégios, quantas rebeliões, quantos se fazem passar por meus filhos e são meus inimigos ferrenhos. Estes falsos filhos são usurpadores, interesseiros, incrédulos. Seus corações são antros de vícios. Esses filhos serão os primeiros a declarar guerra à igreja e tentarão matar a própria mãe. Oh, quantos já estão prestes a entrar em campo? A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que esa constancia de Luisa en su duda de si sale, no sale, de si provoca ella o no provoca los flagelos. Vamos ver, essa dúvida constante em que fica Luísa de se ela sai do seu estado e se ela provoca ou não provoca os flagelos, Es lo que hace que Jesús se presente ante ella para reanimarla. é o que faz com que Jesus se apresente diante dela para reanimá-la. Y luego Jesús se queja del ser humano, de la familia humana, de la incredulidad, de las ofensas que recibe. E logo Jesus se queixa da família humana, da incredulidade, das constantes ofensas que ele recebe. Pero sobre todo se queja de la parte religiosa. Mas, sobretudo, ele se queixa da parte religiosa. Dice cuántos sacrilegios, cuántas rebeliones, cuántos que se fingen hijos míos, pero son sus más fieros enemigos. Ele diz quantos sacrilégios, quantas rebeliões, quantos fingem ser seus filhos, mas são seus inimigos. ¿Sí? Y los acusa de ser usurpadores, interesados, incrédulos, y que son prácticamente un mundo de vicio. E os acusa de usurpadores, incrédulos e cheios de vícios. Y que serán estos hijos, serán los que desatarán la guerra contra la iglesia. E que são esses filhos que desatarão a guerra contra a igreja. O sea que no, esa agresión a la iglesia no viene nada más de los laicos, sino sobre todo la guerra la hacen los mismos religiosos. Essa guerra não vem dos leigos, mas sobretudo vem dos religiosos. Y estamos hablando del año 1915. Estamos falando do ano 1915. Estamos 110 años después. Nós estamos a 110 anos depois. ¿Qué opinará Jesús el día de hoy? O que dirá Jesus do dia de hoje? Seguimos, Eliane. Sim, doutor. Agora é guerra entre governos,
Em breve, guerrearão contra a igreja, e os maiores inimigos serão os próprios filhos. Meu coração está dilacerado de dor. Apesar de tudo, tolero que esta tempestade passe e que a face da terra e as igrejas sejam lavadas com o sangue daqueles que as machucaram e contaminaram. Tu também, une-te à minha dor, reza e tem paciência ao ver esta tempestade passar. O sea, ¿qué le está pidiendo? Que se una a él en el dolor, que rece, o sea, que gire, que lleve todo el sufrimiento de Jesús, que lo lleve a todas las almas para tratar de convertirlas. Ele está pedindo que ela gire e que leve o sofrimento de Jesus a todas as almas para convertê-las. Sim. Seguimos? Sim, terminamos. Sim. Mas quem pode dizer o meu tormento? Eu me sentia mais morta que viva. Que Jesus seja sempre bendito e que sempre seja feito o seu santo querer. A leitura 90 agora, 3 de abril de 1915. Assim como o céu, com suas luzes, está sobre a terra, para que o homem possa viver, é necessário que o céu da divina vontade esteja sobre a alma. Meu sempre amável Jesus continuava a vir de vez em quando, mas sem mudar sua expressão de ameaças e flagelos. E se por vezes tarda, aparece com uma expressão que desperta piedade, visivelmente cansado, exausto. Ele me atrai a si, de maneira que me transformo nele. Entra em mim e se faz um comigo. Deseja que eu beije suas chagas uma a uma, que as adore e ofereça reparação por elas. E depois de sua santíssima humanidade aliviada, ele me diz: minha filha, é essencial que eu venha de tempos em tempos até ti para descansar, para encontrar alívio e desabafar. Caso contrário, eu deixaria o mundo ser devorado pelo fogo. E se me der tempo para responder, ele se vai. Perdão, essa frase é diferente. E sem me dar tempo para responder, ele se vai. Agora, esta manhã, entrando em meu estado habitual e sentindo sua demora, refleti: o que seria de mim se não fosse pelo santo querer divino, nestas ausências do meu doce Jesus? Quem me daria vida, força, auxílio? Ó santo querer divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti encontro meu repouso. Ah, todos me abandonam, até o sofrimento, e até mesmo aquele Jesus que parecia não poder ficar sem mim. Só tu não me abandonas, ó santo querer de Deus. Ah, imploro-te, quando vires minhas débeis forças falharem, revela-me, meu Jesus doce, meu doce Jesus, que tu ocultas e possuis. Ó santo querer, eu te adoro, eu te beijo, eu te agradeço, mas que sejas cruel comigo,
enquanto pensava e orava assim, fui envolvida por uma luz puríssima, e o santo querer, revelando-me Jesus, disse-me: minha filha, a alma sem a minha vontade seria como a terra sem céu, estrelas, sol ou lua. A terra, por si só, nada é além de abismos, alturas íngremes, águas, trevas. Se a terra não tivesse um céu acima, que lhe mostrasse o caminho e revelasse os diversos perigos que contém, o homem estaria em constante risco de cair ou afogar-se, entre outros perigos. Mas o céu está acima dela, especialmente com o sol, que com uma linguagem silenciosa diz ao homem: vê, eu não tenho olhos, mãos, nem pés, e ainda assim sou a luz dos seus olhos. A ação das tuas mãos, o passo dos teus pés. E quando devo iluminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e o clarão da lua para continuar minha tarefa. Assim como foi dado ao homem um céu para o bem da natureza, a alma, sendo mais nobre, foi dado o céu da minha vontade. Pois a alma também contém princípios e alturas íngremes, como são as paixões, as virtudes, as inclinações, entre outros. Portanto, se a alma se afasta do céu da minha vontade, ela não fará outra coisa senão precipitar-se de falta em falta. As paixões a afogarão, e as alturas das virtudes se transformarão em abismos. Assim, como na terra sem o céu, tudo seria desordenado e infértil. O mesmo ocorreria com a alma sem a minha vontade. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que el querer divino, o sea, es como el consuelo para Luisa en las privaciones de Jesús. Bom, o que ele está nos dizendo é que o querer divino é como o consolo nas privações de Jesus. Aquí tenemos que entender que Luisa estaba muy acostumbrada a la presencia sensible de Jesús. Aqui nós temos que entender que Luísa estava muito acostumada à presença sensível de Jesus. O sea, a verlo, a escucharlo, a tocarlo, o sea, que era lo que ella estaba acostumbrada. A vê-lo, escutá-lo, tocá-lo, ou seja, é aquilo que ela estava acostumada. Y eso es lo que ella extraña y lo que ella quisiera tener continuamente, la presencia sensible de Jesús. Isso é o que ela estranha e que ela queria ter continuamente, a presença sensível de Jesus. Sin embargo, debemos entender que el querer divino encierra en sí al mismo Jesús. Entretanto, devemos entender que o querer divino encerra em si ao mesmo Jesus. Y la voluntad divina encierra al querer y a Jesús. E a vontade divina encerra ao querer e também a Jesus. Por lo tanto, teniendo la divina voluntad como vida, portanto, tendo a divina vontade como vida, Luisa tiene en sí a Jesús. Luísa tem em si a Jesus. Que aunque no sea visible sensiblemente, ainda que não seja visível sensivelmente,
pero tiene la seguridad de que lo tiene unido a ella. mas tem a segurança de que o tem unido a ela. Pero Luisa lo que quiere es esa parte sensible y por eso anda en busca de él. Mas o que Luísa quer é essa parte sensível e por isso anda buscando a ela. En alguna ocasión Jesús le dice, no me busques fuera de ti, búscame dentro de ti, porque tú eres mi tabernáculo. Em alguma ocasião, Jesus diz, não me busque fora de ti, me busca dentro de ti, porque tu és o meu tabernáculo. Y eso es lo que Luisa está sufriendo prácticamente, el apego a esa presencia sensible. E é isso o que Luiz está sofrendo, o apego a essa presença sensível. Y en alguna ocasión Jesús le dice que su presencia, o sea, que él mismo le sirve de estorbo para vivir plenamente en la divina voluntad. Em alguma ocasião, Jesus lhe disse que a sua presença lhe serve de estorvo para que ela viva plenamente na divina vontade. Y es por esta razón. E é por essa razão. ¿Sí? Y luego nos habla de esa comparación que hace del cielo terrestre, del cielo que nosotros vemos, del sol que ilumina, en fin, todo, y lo compara a un cielo que tenemos en nuestro interior. E logo ele faz uma comparação com o céu terrestre que ilumina e faz a comparação com um céu que nós temos no nosso interior. Y entonces ese cielo, dice, habiendo dado al hombre un cielo para bien de la naturaleza. E ele diz que, tendo dado ao homem um céu como natureza, para bien, para o bem da natureza, entonces también nos dio el cielo de su voluntad. Então ele também nos deu o céu da sua vontade. Pero un cielo para nuestra alma. Mas um céu para a nossa alma. Para que nos ilumine, porque en nuestra alma también hay precipicios, alturas, barrancos. Para que nos ilumine, porque na nossa alma também tem precipício, altura e barrancos. Que son nuestros vicios, nuestras miserias. Que são os nossos vícios e as nossas misérias. Nuestras pasiones. Nossas paixões. Virtudes, tendencias. As virtudes, as tendências. ¿Sí? Y por eso necesitamos de este cielo para poder ver y no caer en esos lugares. E por isso nós precisamos desse céu para poder ver e não cair nesses lugares. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, doutor, aí uma pergunta da Cleonice aqui no chat. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, né? Que ela faz uma pergunta sobre que é a atitude da divina vontade, que ela deve, se está certo, o que ela pergunta. Ela tem uma prima que é muito apegada às coisas materiais, aos bens, ao status. Tenho uma prima que sempre foi apegada às riquezas, bens materiais e status. Mas ela adquiriu um câncer muito agressivo. E só Pero agora tem câncer agressivo.
mas só a família sabe, né? Então, é que esta semana ligaram pedindo orações para ela, ligaram para ela pedindo orações. Solamente a familia, los hermanos saben de la enfermedad. Pero esta semana le pidieron oración por la cura de esta enfermedad. E então ela pergunta aqui que ela rezou pela cura para que a vontade de Deus se concretize na vida dela e que a alma dela recebesse o perdão e salvação. É assim que devemos rezar, que devemos agir na divina vontade? No recé por la cura, sino para que la voluntad de Dios se concretice en su vida y que su alma reciba perdón y salvación. ¿Es así que debemos proceder en la divina voluntad? Así es. O sea, no pedir por la salud sería como pedir que le quite el medio posible para su conversión. É isso. Pedir pela saúde seria pedir que ele tire o meio necessário para a sua conversão. Y sería ponernos quizá en contra de la voluntad de Dios. E seria nos pôr, talvez, nos opor à vontade de Deus. ¿Sí? Porque si la voluntad de Dios es que ella continúe enferma o incluso que llegue a morir, Porque se a vontade de Deus é que ela continue enferma ou inclusive que chegue a morrer, será porque es el medio eficaz para lograr su conversión. será o meio eficaz para conseguir a sua salvação. Por lo tanto, estar pidiendo lo contrario, estaríamos oponiéndonos a la voluntad de Él y nos saldríamos de la divina voluntad. E, portanto, pedindo o contrário, estaríamos saindo da vontade dele e nos opondo à divina vontade. Nosotros somos muy sensibles a la parte física. Nós somos muito sensíveis à parte física. O sea, nos impresiona mucho el dolor, la enfermedad o la muerte. Nos impressiona muito a dor, a enfermidade e a morte. Pero en realidad lo que nos debería de preocupar es la enfermedad y la muerte del alma. Mas, na verdade, o que deveríamos nos preocupar é a dor, La enfermedad y la muerte del alma. a enfermidade e a morte da alma. Por lo tanto, Jesús sabe lo que se necesita para que ella vuelva o se convierta. Portanto, Jesus sabe o que necessita para que ela se converta. Así que mejor pedimos que se cumpla la voluntad de Él en ella. É assim que é melhor que se peça que se cumpra a vontade dele nela. Y que le dé el reino, que es el que contiene todos los bienes. E que lhe dê o reino, que é o que contém todos os bens. Hoje correu tudo muito rápido. Se foi las 3 lecturas, se foi rápido, pero se tem alguma dúvida, querem perguntar algo, doutor? Diga, Natalia. Diga, Natália. Natalia es la que salva el programa. Doutor, o senhor poderia nos falar um pouco sobre o abandono
creio que nesses tempos, assim, difíceis, né? Acho que a gente precisa saber lidar com isso, né? O abandonar em Deus nesses tempos difíceis. Entendeu, Márcia? Eu entendi, queria saber se ele entendeu. Não, você, Compreendeste? mulher, fala aí Eu para ele. entendi. Natália pediu se poderias falar um pouquinho sobre o abandono em Deus nestes tempos tão difíceis. Eso es un tema muy sencillo que podríamos tratarlo en unos 7, 8, 9 años. É um tema muito sensível, que nós poderíamos tratar disso em 7, 8 ou 9 anos. O sea, vamos a entender lo siguiente. Todos los conocimientos de la divina voluntad, Ou seja, vamos entender o seguinte: todos os conhecimentos da divina vontade, y en general todos los conocimientos sobre Dios, e no geral, todos os conhecimentos sobre Deus, la parte teórica es muy sencilla. a parte teórica é muito simples. Simplemente necesitamos escucharla y creerla. Simplesmente precisamos escutar e crer. Nuestra religión se basa mucho en la fe. A nossa religião se baseia muito na fé. Por ejemplo, todos creemos en la Trinidad, Por exemplo, todos nós cremos na Trindade, pero ¿quién la entiende? Nadie. mas quem a entende? Ninguém. Todos creemos en la Eucaristía. Bueno, casi todos. Todos cremos na Eucaristia. Bom, quase todos. Pero entendemos cómo es que Jesús está en la hostia. Mas nós entendemos como é que Jesus está na hóstia? ¿No? Não. Entonces, los conocimientos se almacenan en la inteligencia. Então, os conhecimentos se armazenam na inteligência. Pero ahora, ¿qué se necesita para que ese conocimiento se vuelva una realidad? Mas o que se necessita para que os conhecimentos se tornem uma realidade? Se necesita vivenciar esa verdad. Se necessita vivenciar essa verdade. Y una vivencia no se puede enseñar. E uma vivência não se pode ensinar. O sea, una vivencia es una actitud del alma tratando de llevar a cabo lo que la inteligencia le dice. Uma vivência é a inteligência da alma tentando levar a cabo, concluir aquilo que lhe diz a inteligência. Por lo tanto, el abandono es exactamente lo mismo. Portanto, o abandono é exatamente o mesmo. Jesús nos habla a través del libro de cielo en muchísimas ocasiones sobre el abandono. Jesus nos fala no livro do céu em muitíssimas ocasiões sobre o abandono. Y nos dice que debemos quitar nuestro yo. Ele nos diz que nós devemos tirar o nosso eu. Que ya no debe aparecer las intenciones humanas, sino que lo único que nos debe mover o motivar a actuar es la gloria de Dios. Devemos tirar as atitudes humanas e a única coisa que deve nos mover é a glória de Deus. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Agora, o que é que quer dizer isso? Lo que estamos tratando de hacer es que nuestro yo no aparezca en nuestras acciones. O que estamos tratando de dizer é que o nosso eu não apareça nas nossas ações.
Ya no debemos actuar porque yo quiero, porque yo deseo, porque yo hago, porque yo pienso. ¿Sí? Não, El yo não, debe quitarse totalmente. não devemos agir pelo que eu faço, pelo que eu penso, mas o eu deve ser tirado completamente. Lo que deseo, lo que logro, nada debe aparecer. O que eu desejo, o que eu ganho, nada deve aparecer. Y siempre vamos a actuar, pero siempre para gloria de Dios, E sempre vamos agir, mas para a glória de Deus, para darle el amor que la familia humana no le da, para lhe dar o amor que a família humana não lhe dá, y para pedir que su reino se extienda sobre la tierra. e para pedir que o seu reino se estenda sobre a terra. Jesús nos dice que para el alma que vive en la divina voluntad, Jesus nos disse que para a alma que vive na divina vontade, todo lo que le venga de la tierra, o sea, del mundo, debe ser lo estrictamente necesario. tudo que lhe venha da terra, do mundo, deve ser o estritamente necessário. Porque si hay algo que tenga esa alma que no sea de estricta necesidad, es un envilecimiento. Porque se tem algo que venha para essa alma que não seja de estrita necessidade, não entendi. Que é, Márcia? Es un envilecimiento, se envilece el alma. Embelezamento. Isso, embelezamento. Eu entendi embelezamento, mas eu achei que não fosse. Entonces, creo que eso se entiende, ¿no? Ahora, ¿cómo vivirlo? Eu Aí creio aí que está isso o se problema. entende. Agora, como vivê-la? Aí é que está o problema. Y eso debemos irlo resolviendo cada uno de nosotros. E isso temos que ir resolvendo cada de nós. Lo primero que necesitamos para llegar a eso es conocimiento. O primeiro que precisamos para chegar a isso é conhecimento. Conociendo lo que Jesús nos dice, lo que va a provocar ese desapego y lo que vamos a ganar, Conhecendo o que Jesus nos disse e o que vai provocar esse desapego e o que nós vamos ganhar, o sea, vamos a ganar tener el amor divino, los atributos divinos, para poder corresponderle a Él, pero con lo mismo que Él nos da. O sea, amarlo con amor divino, corresponderle con la correspondencia divina y darle la gloria divina a nombre de toda la familia humana. doutor, pouco mais pouquito, sim. Mais corto. Sim. Sí, o sea, debemos de llegar a comprender qué es lo que vamos a recibir. Devemos compreender o que é que nós vamos receber. Y no fijarnos en lo que vamos a dejar. E não nos fixar no que nós vamos deixar. Vamos a dejar una voluntad humana, débil, frágil, que no es capaz de enfrentarse a nada. Vamos deixar uma vontade humana débil e frágil, que não é capaz de enfrentar nada. Y que siempre nos ha sumergido prácticamente en las pasiones y en nuestras miserias. E que sempre tem nos mergulhado praticamente nas paixões e nas misérias. Y eso es lo que vamos a dejar. Ahora lo que vamos a ganar es tener una voluntad divina que es potente, que no hay nada que se pueda oponer a ella. Isso é o que nós vamos deixar, mas o que nós vamos ganhar é uma vontade divina potente, que não há nada que se possa opor a ela.
y que nos va a dar todo lo que ella contiene. E que vai nos dar tudo o que ela contém. Amor divino, atributos divinos, potencia divina, belleza divina, Amor divino, atributos divinos, potência divina, beleza divina. y una vez teniendo todo eso como propiedad, ahora vamos a poder entregárselo a Dios, pero como si fuera nuestro. E uma vez tendo isso como propriedade, poderemos entregar a Deus mais como se fosse nosso. Vamos a amarlo con amor divino. Vamos amá-lo com o amor divino. Vamos a darle la gloria que Él merece, una gloria divina, por todo lo que Él ha realizado. Vamos dar a Ele uma glória divina por tudo que Ele tem realizado. Y como estamos actuando en la divina voluntad, E como estamos agindo na divina vontade, y la divina voluntad abarca a toda la familia humana, e a divina vontade abarca toda a família humana, ahora nuestros actos y nuestras intenciones se extienden a toda la familia humana. agora os nossos atos e as nossas intenções se estendem a toda a família humana. Esto es lo que vamos a ganar. E isso é o que nós vamos ganhar. Ahora, ¿qué necesitamos todavía? E agora, o que nós necessitamos toda a vida? A ver, ahora yo te pregunto a ti, Natalia. ¿Te agrada esto o no? Sim, sim, Sí. sim. Es lo que Mucho. nace, es lo que nace en ti. O que Quê? que nasce em ti, Natália? Ouvindo isso. O que nasce em mim? O que que Não surge? entendi, doutor. O que que surge dentro de você? Nace Alegria, alegria, alegría y esperança, esperança, ¿Esperanza de qué? esperança, alegria e esperança dessa vida de Jesus, Desta desse vida de Jesus. atuar de Jesus, não só em mim, mas nas outras criaturas que estão recebendo também, né? Essas graças, desses atos. Deste actuar de Jesus também, não somente nele, pero en las personas que también están recibiendo estos actos. Exacto. Eso es conocimiento. Pero ahora, ese conocimiento, ¿a qué te lleva? Isso é conhecimento. Isso é conhecimento, mas esse conhecimento, a que te move? A que te leva? O sea, tú dijiste esperanza. Isso. Yo te cambio la palabra. Você disse esperança, eu troco essa palavra. Y yo te pongo deseo. E eu te ponho desejo. Deseo de tener eso que acabas de conocer. Desejo de ter isso que acabas de conhecer. Ahora, ese deseo, ¿a qué te lleva? Agora, esse desejo, a que te move? A que te leva? A atuar. Actuar. Pero antes de actuar, fíjate bien lo que te... Vamos a ir paso por paso. Entendeu, né, Natália? Sim. Bueno, a lo que te lleva es a disponerte. O que deve te levar é a que você se disponha. ¿Qué es disposición? O que é disposição? Ter disposição? Fazer algo. Hacer algo. No, cuando tú conoces a alguien, ¿sí? Después del saludo y todo, tú le dices, estoy a su disposición. Quando você conhece alguém, depois de saudá-la e tudo mais, você diz para ela, eu estou à sua disposição. ¿Qué le estás diciendo? E o que está dizendo a pessoa? Dígame qué hago para hacerlo.
Diga-me o que eu faço para que eu possa fazê-lo. Por lo tanto, el siguiente paso es disponerte. Portanto, o seguinte passo é que você se disponha. Disponerte a hacer lo que Jesús te diga. Se dispor a fazer aquilo que Jesus te diga. Y Jesús te dice, no actúes, E Jesus te diz, não haja, porque el desapego no es un logro de la voluntad humana, porque o desapego não é uma conquista da vontade humana, sino es un don que Jesús te va a dar. mas é um dom que Jesus vai te dar. Lo único que Jesús te pide es no pongas más tu yo en tus acciones. E o único que Jesus te pede é não ponha mais o teu eu nas tuas ações. Y una vez que estés dispuesta, ahora viene la intención. E uma vez que você esteja disposta, agora vem a intenção. Que la intención es el llamado que tu voluntad le hace a la voluntad divina para obrar en ella. A disposição é um chamado que faz a tua vontade. Karina, la intención, no la disposición. A intenção é a disposição que faz a tua vontade chamar a divina vontade para que haja nela. É isso? Pode repetir, doutor? Acho que não. A intenção de chamar que faz, não é que o doutor está falando? Que la intención es el llamado que la voluntad humana le hace a la voluntad divina para que venga a obrar en ella. A intenção é um chamado que faz a vontade humana para que a vontade divina venha a agir nela. Y en ese momento, ya si realmente se lleva a cabo todo esto, ahí está el desapego, el abandono. E nesse momento, se conclui tudo isso, aí está o desapego, o abandono. Ahora yo te pregunto a ti, Natalia, ¿te sirvió como guía para vivirlo? Agora eu te pergunto, Natália, isso te serviu como guia para que você possa viver? Não. Não, isso me ajudou a entender, né? Ayudó a entender, a compreender. Exacto, queda conocimiento. Ahora viene la parte difícil, que es el vivirlo, el vivenciar esta verdad. Ficou o conhecimento, agora vem a parte difícil, que é o vivenciar essa verdade. Así que vamos a volver a lo mismo. Hay unas frases que son muy reveladoras. Assim, vamos voltar ao mesmo. Tem umas frases que são muito reveladoras. Y dicen que cada persona alcanza la verdad para la que está preparado. Que diz que cada pessoa alcança a verdade para a qual está preparada. Pero para entenderla perfectamente se necesita la vivencia. Mas para entender perfeitamente se necessita a vivência. Así que, Natalia, a intentar vivir las verdades de la divina voluntad. Assim, Natália, tentar viver as verdades da divina vontade. En alguna ocasión, Luisa le dice a Jesús que a ella le gusta mucho cuando le habla de su voluntad. Em algumas ocasiões, Luísa diz a Jesus que ela gosta muito quando ele fala da sua vontade. Sí, que le gusta más que cuando habla de otras cosas. Que ela gosta mais do que quando ele fala de outras coisas.
Y entonces Jesús le dice que, bueno, que sí, que su voluntad es lo máximo, E aí Jesus lhe diz que sim, que a sua vontade é o máximo, pero que está esperando a que la verdad anterior la pase como vida mas ele está esperando que a verdade anterior que ele ensinou passe como vida nela, para después decirle la siguiente verdad. para que depois ele diga a verdade seguinte. Entonces, lo mismo es con nosotros. Necesitamos pensar, rumiar cada verdad para irla entendiendo, irla pasando como vida nuestra, y una vez que ya la tengamos, vendrá la siguiente verdad. E assim passa a mesma coisa conosco. Nós necessitamos refletir, rumiar. Em português, acho que é rumiar também, né? Ruminar, Ruminar. comer. Ruminar a verdade para passar a outra verdade. Así que este es el camino, Natalia. Assim que esse é o caminho, Natália. Y cada vez será más rápido. O sea, las primeras verdades es más difícil porque es un cambio. E cada vez será mais rápido. As primeiras verdades são mais difíceis, porque será uma mudança. Pero poco a poco las siguientes verdades no será más que ir creciendo la verdad anterior. Mas pouco a pouco as seguintes verdades serão como ir crescendo as verdades anteriores. Y ahí te va a estimular el gozo, la felicidad de lo que estamos haciendo. E aí o que vai te estimular é o gozo, a alegria, a felicidade do que estamos fazendo. Tan tan. Então, Muito bem explicado, doutor. Graças, doutor, muito bem. Assim, eu falo porque eu entendo tudo que o senhor falou, né? Tudo ficou claro, né? Bem claro. Fala para ele, Márcia. Ele compreendeu todo o que hablaste. Bueno. Aí a gente tem que estar, então, com os olhos fixos, mirados, né? Em Jesus, né? Devemos ter os todos- olhos fijos em Jesus. E todo esse processo, porque é um processo, né? Así es. De Jesus na alma. Ujú. E não estar fixados nos problemas, nas dificuldades, né? Mas ver Jesus nessas circunstâncias, né? Así es. Não devemos fijar nas dificuldades, pero ver Jesus nestas coisas. La Aí eu divina- acredito. Pode falar. La divina voluntad no es remedio para las circunstancias. A divina vontade não é remédio para as circunstâncias, Sino es el modo como se deben vivir las circunstancias. É o modo, mas é o modo como devemos viver as circunstâncias. ¿Sí se entiende? O sea, la divina voluntad quiere tener vida en la alegría, la tristeza, en el dolor, ¿sí? En todas las situaciones de la vida. A divina vontade quer ter vida da alegria nas tristezas, na dor, em todas as circunstâncias da vida. Por lo Gerar tanto- vida divina, né, doutor? Nas Assim é. circunstâncias. Ujú. Así que Y nisso- no debemos fijarnos en nada. Assim que nós não devemos nos fixar em nada. E nisso, viver esse abandono, né, doutor? Então, entendendo que as circunstâncias, Jesus está gerando vidas divinas, né? Diante daquilo que nós vamos vivendo. Ujú. viver o abandono, Jesus está generando
vidas divinas, de acordo com o que lo estamos vivendo. Así Aí a es. gente vai aceitando aquilo que vai acontecendo, entendendo que Jesus vai querendo também. A gente quer o que Jesus quer. Se Jesus permite, a gente acolhe como vontade de Deus e a gente quer também. Vamos aceptando o que está acontecendo. É o que Jesus quer. Então, vamos aceptando o que Jesus quer. No. No. Tenemos que querer lo que Jesús quiere, no aceptarlo. Não, nós teremos que querer o que Jesus quer e não aceitá-lo. ¿Sí se entiende la diferencia entre aceptar y querer? Sim, Bueno, entonces no se trata de virtud, se trata de vida, se trata de voluntad divina. Esse aceitar seria santidade humana, não, doutor? Así es. O sea, mira, ahorita te llega, no sé, una tragedia, un problema familiar. Agora te chega uma tragédia, um problema familiar. Un abandono, o sea, alguien que está en malos pasos, ¿sí? Cualquier situación difícil, familiar. Um abandono, alguém que está em mau caminho, alguma situação difícil familiar. Jesús está aceptando o está tolerando eso. Jesus está aceitando e está tolerando isso. Es su voluntad permisiva. É a sua vontade permissiva. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Então, o que é que eu devo fazer? ¿Aceptarlo o ponerme del lado de la voluntad permisiva, haciendo que aquello que está sucediendo sea voluntad de Dios? Eu devo aceitá-lo ou eu devo me pôr do lado da vontade permissiva, fazendo com que isso seja vontade de Deus? Si lo acepto, es como que me resigno. Se eu aceito, é como que se eu me resigno, fico resignada. Pero si me uno a la voluntad de Dios, Mas se eu me uno à vontade de Deus, yo estoy queriendo lo que Dios quiere eu estou querendo o que Deus quer y no me separo de su voluntad. e não me separo da sua vontade. Luciana levantou a mão. Diga, Luciana. Boa noite. É que eu fiquei com dúvida, porque eu tinha assistido um vídeo no canal Tercer Fiat. Abre aí a câmera, Luciana. Ele se quedou com dúvida. Ela assistiu um vídeo em Tercer Fiat. Uhum. Em que o senhor explicava a respeito da questão da vontade humana ser o ouro, né? É o que assemelha o ser humano a Deus, explicando a diferença, né, entre a gente não ter o ato humano e fazer com que a vontade humana volte ao seu estado original. E acho que mais no final, o senhor falou a respeito, assim, quer traduzir, Márcia? Pedacinhos que eu não consigo gravar tudo, não. Esqueci. Então, onde o senhor explicava a respeito da vontade humana ser Então, você explicava sobre a vontade humana. Como um tesouro, né? Como uma coisa quista por Deus e como um tesouro, algo que Deus queria e que é o que assemelha o ser humano a Deus. Que se assemelha
o ser humano a Deus. É semejante. Sim, eu compreendi bem que a diferença entre vontade humana e ação humana. Ele compreendeu bem a diferença entre vontade humana e ação humana. E aí, quando o senhor falou a respeito da ação humana, quando você falou sobre a ação humana, feita na divina vontade, hecha em la divina vontade, o senhor falou de um sinal, como se fosse um semáforo. Você falou sobre uma señal, como um semáforo. Para a gente saber se a ação humana estaria de acordo, né, estaria nessa divina vontade. Para sabermos se a vontade humana estava em la divina vontade. Então, se a ação humana fosse feita na virtude, ela seria um sinal verde, né? Como se a gente pudesse prosseguir. Se a ação humana estuviera em el señal verde, é como se fuera, como, Luciana? Como se fosse bom, que se a gente tivesse como se fuera buena, dentro da vontade divina. Dentro da vontade divina. Se a señal fuera verde. Uhum. E aí eu fiquei com dúvida nessa questão da ação feita na virtude humana e na vontade divina, entendeu? Assim, como que ele se quedou com dúvida, comparando a ação humana e a virtude que hablaste? Dentro da santidade humana, né? A ação humana feita dentro da virtude, dentro da santidade humana. A ação humana dentro da santidade humana. Ele se quedou com dúvida. E a ação humana feita na divina vontade, né? Como na busca da santidade divina. A ação humana hecha em la divina vontade. Como? Na busca em la búsqueda pela santidade divina. Por la santidade divina. O sea, la duda entonces, porque estuvo muy complicado, la duda es cómo diferenciar o cómo saber cuándo es un acto de voluntad humana o de voluntad divina. A sua dúvida, Luciana, é quando é um ato de ação humana e um ato de ação divina, é isso? Ele está te perguntando, Luciano. Se a sua dúvida é essa, quando é um ato de ação humana ou é um ato de ação divina? A Luciana? Alguma coisa aconteceu. Não sei, Luciana, Oi. Que travou aqui. Eu entendi o que o doutor perguntou. É um pouco difícil para mim também, porque nesse vídeo que eu vi dele... Tenta resumir, Luciana, numa frase. A sua dúvida qual é? Exacto, que digas la duda. Sea así precisa. ¿Cuál sería la pregunta? Lembra de um vídeo que o senhor fez falando a respeito como se Deus estivesse ensinando para a gente a agir divinamente? Foi essa semana. Foi um vídeo desta semana, como se fuera Deus ensinando como agir, como actuar. O senhor deu um exemplo da sua prática cirúrgica, né? Como um residente entrando para fazer uma cirurgia e aí teria os passos, né? Como se Jesus ensinasse a gente a agir divinamente. Você falou sobre sua prática de cirurgia.
como Jesús estuviera enseñando cómo agir a través de esto. Uhum. Y mira, es que lo que entiendo que está diciendo es esa práctica sobre ya los actos humanos convertidos en divinos. Isso, Sim, porque me parece que é um processo. Então, Sí, a ver, o un que eu... momento, Luciana, calma, Sim. un momento. Yo ponía el ejemplo de del médico que está aprendiendo y ponía la enseñanza en la cirugía. Eu pus o exemplo de um médico que está aprendendo e pus os ensinos de uma cirurgia. Lo primero que hace el estudiante es entrar a ver. A primeira coisa que um estudante faz é entrar na cirurgia para ver cómo lo hacen, qué instrumentos usan, qué tipo de anestesia, o sea, todo lo que va envuelto en la cirugía, pero todo viéndolo. para ver como fazem, que instrumento usam, que tipo de anestesia, o que faz na cirurgia, mas simplesmente vendo. Después de un tiempo, o sea, ahora invitan a ese médico a participar en la cirugía, ayudando. Depois de um tempo, convidam esse médico a participar da cirurgia, mas ajudando. Entonces el cirujano empieza a darle las indicaciones diciendo, toma esto, toma esta pinza, haz este nudo, corta aqui. Então, o cirurgião lhe passa a pinça e vai dizendo, faz isso, faz aquilo, corta esse nó. O que mais, doutor? Sí, o sea, haciendo, cortando, anudando, deteniendo, todo dentro ya del acto operatorio. Cortando, costurando, tudo aquilo no ato operatório. Así pasa un tiempo, o sea, que se va entrenando la persona, va adquiriendo práctica. E assim passa um tempo, vai treinando a pessoa e ela vai adquirindo prática. Hasta que un día el cirujano, a la hora de entrar, le dice, ahora toma el bisturí y operas tú. Até que o cirurgião, na hora de entrar, diz, agora pega o bisturi e faz tu. O sea, es un proceso para llegar a ser cirujano. Ou seja, é um processo para chegar a ser cirurgião. En la divina voluntad es algo parecido. Na divina vontade é algo parecido. Nos dice Jesús que al principio nos va prestando primero nos dice qué debemos hacer. No princípio, Jesus nos diz como devemos fazer. Esto es como cuando entramos a ver una cirugía. Isso é a mesma coisa como quando nós entramos para ver uma cirurgia. Después nos dice, ahora ven a ayudar. Depois ele nos diz, agora vem ajudar. Y eso le dice Jesús, que al principio nos va prestando su voluntad para que Él pueda ir haciendo junto con nosotros lo que estamos haciendo. Agora nos diz Jesus que a princípio ele vem nos ajudar e nos mostrar, Nos emprestando a sua vontade. ¿Sí? O sea, nos presta su voluntad para actuar junto con nosotros. ele nos empresta a sua vontade para agir junto conosco. Eso es como el ayudante en la cirugía, ya no es nada más ver, sino ahora ayudar. Isso é como o ajudante na cirurgia, já não é a mesma coisa que ver,
mas ele agora vai ajudar. Y poco a poco, con la práctica, vamos llegando a poder hacerlo solos. E pouco a pouco, com a prática, vamos chegar a fazer sós. Por eso Jesús le va diciendo a Luisa al principio, o sea, actuar junto con él. E por isso Jesus vai dizendo a Luísa no começo para agir junto com ele. Y después ya Jesús le dice, ahora hazlo tú. E depois Jesus lhe diz, agora fazes tu. Entonces es un proceso para ir entrenándonos en el actuar en la divina voluntad, ¿sí? Então isso é um processo para irmos agindo na divina vontade, sim. No sé si eso es lo que querías saber, Luciana. Sim, exatamente. Aí são os 3 atos que Jesus realiza na criatura, que o senhor Sí, son los 3 actos que Jesús actúa en la criatura. ato concorrente, assistente e receptor. Exacto. E agora, nesse processo, no início, a alma vai atuando humanamente também, né, assim, sem a vontade divina. O sea, al principio el alma pone nada más el deseo y la intención, Uhum. y Jesús suple lo que le falta al alma. No princípio, a alma coloca nada mais do que a intenção, e Jesus supre a alma. Y poco a poco va soltando al alma para que lo haga ella sola. E pouco a pouco ele vai soltando a alma para que ela faça só. O sea, todo es un proceso, todo es poco a poco. Ou seja, tudo é um processo, tudo é pouco a pouco. Ahora, ¿cuánto tiempo tarde en ya actuar sin esa, y actuar solo? Depende de cada persona. Agora, quanto tempo até que essa pessoa possa agir só, isso depende de cada pessoa. Es lo que decíamos con Natalia. Que é o que dizíamos com Natália. O sea, ¿qué tanto me tardo en vivenciar las verdades? Eso ya depende de mí. Que tanto eu tardo a vivenciar as verdades, isso depende de mim. Sim, e nessa comparação com a questão do cirurgião, a sala de cirurgia, ou seja, o local onde vai se desenrolar essa vivência, seriam as circunstâncias da vida, tudo que se passa ao nosso redor, né? Seria a nossa própria vida. Comparando com o local de la cirugía, este local é tudo o que se passa em nossa vida. Así es. Uhum. Bom, estamos em cima da hora já do doutor. A Luciana quer fazer uma pergunta. Faz uma pergunta sucinta. Não. Eu já terminei. Eu vou tirar aqui a mãozinha. Natália, então agora, porque ele tem outra reunião. Sim, eu só ia perguntar, doutor, quando você fala que a alma faz só, quando Jesus fala para Luísa, a alma faz só, quer dizer, ela na vontade divina, né? Atuando na vontade divina. O só seria atuando na vontade divina. Quando el alma actúa sola, es el alma actuando junto com a vontade vontade divina. Sim, com a vontade divina. Sí, o sea, Jesús nos va enseñando a girar.
Sim, ou seja, Jesus vai nos ensinando a girar. Y poco a poco nos va guiando en esos giros. E pouco a pouco ele vai nos guiando nesses giros. En la medida que vamos teniendo más soltura, vamos Y a- haciéndolo solos. E à medida que nós vamos nos soltando mais, vamos fazendo sós. Pero aquí hay que entender lo siguiente, que ese actuar solos no es la voluntad humana actuando sola. Mas sino sí, vamos ver o seguinte, que nesse atuar só, não é a vontade humana agindo só, sino la voluntad divina, que es la que ahora guía al alma, pero Mas- ya como si fuera propiedad, como si fuera nuestra propia vida. mas é a vontade divina guiando a alma, mas como se fosse propriedade, como se fosse a própria vida, Para poder personalizarnos como otro Jesús. para poder nos personalizar como outro Jesus. Y entonces entablar esa relación de amor con Él, pero de persona a persona. E então engatar nessa reunião, nessa relação com ele, de pessoa a pessoa. Entendi, doutor. Obrigada. Bueno, Bueno, diácono. Luiz, ya con A Luis, benção já? sim, porque está na hora do doutor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou sua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas no divino querer. Esta bênção em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo soberana de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti. Que sejas curado de toda a doença espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza, a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear, em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoo todas as coisas que ele criou, para que tu as recebas abençoada por ele. Abençoo-te a luz, o ar, a água, o fogo, o alimento, para que fiques como submerso e coberto com estas bênçãos. Então Jesus abençoe o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo, as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoe-te para te ajudar, abençoe-te para te defender, abençoe-te para te perdoar, abençoe-te para libertar de todo mal, abençoe-te para te consolar, abençoe-te para que sejas santos. Portanto, abençoo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida, fiquem em paz e o Senhor os acompanhe. Demos graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus.